Sejam todos muito bem-vindos ao programa Brasil Metaverso. Aqui você fica por dentro das últimas notícias do mundo digital e hoje nós vamos continuar o nosso bate-papo com o Igor Ventura, que é terapeuta e comunicador. Isabela, prazer estar novamente com você aqui para dar continuidade nessa nossa temática sobre espiritualidade, mediunidade e aprofundar um pouco mais, acho que nesse tema que acho bem bacana para a gente. Muito bacana. Igor, o que você vê como diferença, né? Qual a diferença entre espiritualidade e religião? Isso aí é legal, Isabela, porque as pessoas confundem muito. Sim. Né? Eu, por exemplo, eu venho de uma vida sem religião, embora de uma família católica, mas eu nunca tive conexão com religião, né? Nunca tenho a minha fé, né? Inclusive a minha fé é voltada para o catolicismo, Nossa Senhora, essa coisa toda, mas é uma fé muito individual. Eu nunca fui conectado com religião, frequentar a igreja, aquilo realmente não conversava comigo. E o que acontece com muitas pessoas hoje, né? E a espiritualidade, na minha visão, nada tem a ver com a religião diretamente, no sentido de que a espiritualidade está na religião. Muito pelo contrário. A palavra religião, ela vem do latim religare, né? Que é você religar alguma coisa, ligar a algo. Então eu vejo a religião como uma ferramenta, né? De você se religar, de se ligar, se conectar, né? A conexão acontecendo aí novamente com o seu espiritual. E é isso que é importante, é o seu espiritual. Não é um espiritual coletivo, né? É o seu espiritual. Não é aquele espiritual onde você precisa seguir aqueles dogmas, aqueles preceitos, né? Preceitos, muitas exatamente. vezes até proibições. Sim. Ou nos imputar culpas. Exato, exatamente. É por isso que muitas pessoas acabam não se identificando com a religião e não utilizam a espiritualidade, que seria através da religião, para você aproveitar a espiritualidade e através desses preceitos, essa culpa, desse dogma, a pessoa começa a ficar muito fechada, vem muita restrição. Muita culpa, e a pessoa acaba não se conectar verdadeiramente. Então vira uma coisa muito mecânica. Porque o que é conectar-se verdadeiramente? Conectar-se é você colocar toda a sua essência para fora. Isso em tudo na sua vida. Seja como pessoa. Ser você mesmo. Ser você como pessoa, a sua sexualidade, a sua profissão, a sua vontade, seus talentos. Sabe? Porque nós somos seres individuais. Cada um tem a sua necessidade. E a gente, por essa pressão, entre aspas, familiar e social que a gente vive... Os preconceitos são criados pelos humanos. Exatamente. Deus não tem preconceito. Exatamente. E essa ideia de ter alguém que está nos olhando e nos punindo... Nos orientando, né? Nos colocando dentro de algo... Botando regras que você pode, que você não pode. Isso foge totalmente do que a ideia da religião prega, que é o amor. Então, como você pode partir de um princípio que o amor é o que rege tudo e você já começa com preconceitos, começa com culpas, né? Com que você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode ser feliz, você não pode rir dentro da igreja. Então, são tantas situações que as pessoas vão criando. Pessoas humanas, nós criamos isso, né? E a espiritualidade não está presa num templo, numa casa, né? num grupo. Uma forma de manipular também, né? Também utilizam isso para manipular, para comércio. Para comércio. É lógico, existem muitos grupamentos que fazem trabalhos bacanas. Sim. Né? Eu não estou aqui dizendo que a religião é algo ruim. Tudo tem dois lados. Tudo tem os dois lados. Tem muitas pessoas que se beneficiam, que conseguem se conectar, que vão ao templo e se conectam, que recebem benefícios reais da religião. Reais. Né? E eu posso contar um bastidor aqui? Você falou em benefícios reais. Você sabia que, espiritualmente falando, quando você pega, por exemplo, uma imagem de um santo qualquer, seja qualquer religião, né? Igual, por exemplo, tem a festa lá de São Jorge, né? Que tá a imagem, faz a procissão, aquela coisa toda, as pessoas querem tocar na imagem. Você sabia que nos bastidores espirituais, aquele simples, lógico, se for um local bacana, um grupamento legal, uma igreja que faz um trabalho bacana, positivo, voltado para a luz e para o bem, o simples fato da pessoa chegar lá e tocar naquela imagem, porque ela está indo com a fé dela, obviamente, né? Ela tocar, existem entidades, espíritos mesmo, né, ligados a essa egrégora de São Jorge, que quando a pessoa toca, ela dá um passe na pessoa. Sim. Dá um passe, a pessoa está tocando, ele está recebendo um passe, a pessoa nem sabe disso. Nem sabe disso. Uma coisa muito interessante são os passes virtuais. Sim. Eu ouço com frequência passes virtuais de André Luiz. Sim. E é incrível o benefício, o bem-estar imediato que eu sinto.
Sem né? dúvida. E que muitas pessoas podem fazer reiki à distância, né? Que também é um passe virtual. A oração. A oração. É um passe virtual. O que é o passe? O passe é você passar energia. Você pode passar de várias formas, através do passe, das mãos, através de um pensamento, através de uma oração verdadeira. Né? Por que tem essa coisa da religião que o pedido de mãe sempre é aceito? Né? Tem essa coisa no catolicismo. Quando pede a mãe, que a mãe tenha força dobrada. Por quê? Porque, na verdade, não é a oração em si, a repetição... É o amor incondicional. É o que ela gera quando ela ajoelha ali diante da imagem que ela gosta para rezar. Pede de verdade. Aquilo gera uma energia, essa energia ela vai chegar para a pessoa. E existem egrégoras, né, que são seres espirituais que trabalham com essas frequências de Nossa Senhora, de santo disso, santo aquilo, e que recebem essa energia e direcionam para a pessoa baseado no merecimento, para aquilo que ela precisa receber. Então, quando a gente fala de um passe, de uma oração, realmente carrega um poder energético muito forte, quando tem verdade, quando tem realmente a intenção, a boa intenção. E a religião, ela tem isso. Quando você tem um grupamento, né, religioso, que está todo mundo em prol de algo maior, do crescimento, do trabalho correto, não voltado... O pensamento coletivo. É isso. Isso é um benefício. Você cria ali uma psicosfera. Você cria uma psicosfera positiva. Então, por exemplo, quando você pega ali uma missa, por exemplo, mas que aquela igreja, aquela paróquia, aquele grupamento é um grupo coeso, voltado para o bem, aquele pensamento, os cânticos, aquilo vai gerando energia. Vai gerando energia. E o mundo espiritual utiliza dessa energia para fazer curas, para fazer assistências espirituais, para dar passe nas pessoas. As pessoas, enquanto estão ali no ambiente religioso, estão recebendo passes invisíveis. Por isso que a gente entra. Normalmente a gente entra mais carregado e sai leve. Participei de um culto, saí tão leve, tão gostoso. Por que isso? Porque ali, nos bastidores, está havendo um processo coletivo, energético. Só de você entrar ali, muitas Sim, vezes, você já recebe aquela Exatamente. áurea maravilhosa, Exatamente. Né? Aquele passe. Sim. Mais que fique, então, bem claro que é importante a individualidade, como você ressalta, para que não haja uma codependência. Eu só vou ter a espiritualidade se eu for aquele templo. Em casa, né? Não é a mesma coisa. Sozinho eu não consigo. Sim, você consegue e é muito necessário. Porque se você não tiver essa individualidade espiritual, que é você no mundo, né, conectado, você vai gerar uma série de problemas, desconexões, angústias, medos, enfim. Sim, porque na verdade a gente tem que utilizar o mecanismo religioso, as religiões, como algo para despertar aquilo que você já tem. Aquilo só desperta esse poder que você tem. Agora, você não depende da religião, do grupo, para despertar isso. Como você falou, uma cooperação. Uma cooperação. E para você não ficar dependente. Porque se você não estiver lá, você não consegue... Não, você precisa aprender a ter essa autonomia. Para quando você não tiver a igreja, se a igreja estiver fechada ou tiver um grupamento, você sozinho consegue gerar essa energia do bem, essa energia do passe, da oração. Então, eu entendo a espiritualidade e eu acho que a religião deveria caminhar nesse sentido de trazer libertação para as pessoas. Não aprisionamento. Não aprisionamento. Né? Que seja um ponto ali, de repente, se hoje você precisa frequentar uma religião, legal, mas não fique parado ali. Continue sua caminhada. Não se condicione só Não se condicione aquilo ali. Né? Continue estudando de tudo, bebendo de todas as fontes, abrindo a mente para algo. Não se sinta culpado, eu não tenho dinheiro para dar, Exatamente. Então talvez eu não seja abençoado e até por aí vai. Até porque o dinheiro ele é uma energia material, ela é nossa, que quando você... Muito importante, né? Porque necessária. Somos matéria, precisamos da matéria, então não podemos ter culpa de ter... Sem sombra de dúvida. Com equilíbrio, bem usado, os Mas recursos. A gente não pode misturar uma coisa com outra no sentido de que, eu comprar um pedacinho do céu, para mim não é isso. Não é isso. Né? Se você quer comprar um pedacinho do céu, você tem que comprar aqui. Fazer o bem. Fazer o bem com seus pensamentos, você se tornando uma pessoa melhor, você está comprando lá a sua terrinha no céu. Seja uma pessoa melhor, evolua, olhe para os seus defeitos, trabalhe suas questões que precisam ser trabalhadas, que aí sim você está fazendo o seu papel de comprar ali o seu pedacinho. A gente planta o bem e colhe o bem em dobro, Exatamente. Né? E assim é com o trabalho, com o dinheiro, com todos os recursos, né? Sim, é fundamental o dinheiro, só que é aquilo que a gente falou, a religião as pessoas fazem bons trabalhos e trabalhos estranhos. Então,
pessoas querem aproveitar da fraqueza das outras pessoas para poder pegar dinheiro, se beneficiar, controlar as massas, né? Então, assim, é importante que as pessoas frequentem as religiões, sim, mas não pare ali, não condicione aquilo. E tenham uma visão interior. Interior, né? É isso. E sobre o uso das tecnologias para poder justamente, como é que você vê esse desenvolvimento? Você acredita que a tecnologia ela ajuda a desenvolver a espiritualidade? Sem sombra de dúvida, porque agora você pode, igual por exemplo, eu não me identifiquei com religião nenhuma. E eu tenho a minha própria fé, minha própria espiritualidade, e eu tenho os meus fenômenos mediúnicos que estão acontecendo o tempo todo. O que é a mediunidade? Legal. A mediunidade, para a gente entender a mediunidade, a gente precisa entender o que é parapsiquismo, ou a famosa paranormalidade, ficou muito famosa nos anos 90, né? Paranormalidade, a pessoa que entortava a colher, sim, e via aquela coisa... Com o poder do pensamento. Com o poder do pensamento, e aí era muito farsante. Aí, mais uma vez, tem as pessoas que aproveitam para poder, os charlatões, e existem realmente esses fenômenos. Aquele filme Ghost, não sei se você chegou a ver. Maravilhoso, eu estava vendo agora, é maravilhoso. Para quem não viu, procura, de lá de 88, 80 e pouco, 90 ali, o Ghost. Demi Moore. Né? E o Patrick Swayze. Não, então, maravilhoso. Aquilo ali mostra realmente o que é o mundo espiritual e o que acontece quando a gente desencarna. Então, a mediunidade, para a gente entender a mediunidade, a gente precisa entender que nós, seres humanos, estamos nos nossos 5 sentidos, né? São os sentidos físicos, tato, paladar, olfato, audição. Só que, como dentro desse corpo aqui existe algo, que eu não vou botar na cabeça de ninguém, existe algo que anima isso daqui, que é o nosso espírito, a nossa alma, e você pode chamar... Nossa energia, a nossa consciência. Nossa consciência, aí você pode dar o nome que quiser. A gente não vai entrar aqui nesse debate, né, porque a ideia não é essa. Mas existe algo aqui dentro, partindo do princípio que existe algo que liga essa máquina física. Esse algo que existe aqui dentro, ele possui seus sentidos também. Não só o tato, a audição que está condicionado a esse corpo físico, mas ele, o espírito, a nossa essência, ela tem os seus sentidos, que aí seria o sexto sentido, seria a nossa intuição, que aí daqui vem as faculdades parapsíquicas, que é além do psíquico, que é além do nosso corpo físico, que é além, tá? Ele está rodeando por fora, né? São outras sensibilidades. Daí vem a questão da clarividência, que é você conseguir enxergar, de repente, vultos, espíritos, energias. Ouvir, que é a clareaudiência, que você consegue ouvir, de repente está ouvindo os espíritos falando com você, ou uma voz dentro da sua cabeça está falando alguma coisa, você não consegue compreender, não sabe de onde vem, e diversas outras faculdades. Mas isso é inerente ao ser, ao espírito, né? A mim. Eu posso desenvolver essa capacidade. Assim como eu posso ter uma visão muito boa, e você não. Por exemplo, eu uso óculos, a minha visão hoje está mais prejudicada. De repente você não utiliza e enxerga mais do que eu, porque a sua capacidade está melhor do que a minha. Está mais apurada. São ferramentas. O organismo, né? Sim. Pode, como andar de bicicleta, acabarmos tendo aquela propriedade do equilíbrio. Do equilíbrio e do uso do instrumento. Do uso do instrumento. Uma aptidão que pode se desenvolver. Exatamente. Né? E as nossas capacidades parapsíquicas são as mesmas coisas. Quando você junta a sua capacidade parapsíquica com uma interação com outro ser extrafísico, né? Então, por exemplo, eu estou aqui e eu estou vendo um espírito aqui na minha frente, que é uma pessoa desencarnada, por exemplo. Eu estou vendo uma pessoa desencarnada aqui e eu estou interagindo com essa pessoa. A partir do momento que eu começo a interagir com essa pessoa, se caracteriza uma mediunidade. Bem forte, essa já é extra, né? Mediunidade, né? Só para a gente entender o que é mediunidade e o que é parapsiquismo. Então, sim. O parapsiquismo, ele é um fenômeno anímico, depende só de mim, eu posso desenvolver isso, assim como qualquer pessoa, como a própria intuição. É um fenômeno parapsíquico, você pode se conectar, você pode ler o que você está, né? Ler a pessoa. Tem pessoas que, eu chego perto daquela pessoa, me sinto bem, ou me sinto cansado, tá havendo uma troca ali, né, energética. Essa troca energética... Às vezes nós sugamos, muitas vezes. Tem muitas pessoas que são esponjas, né? Sim, muitas pessoas. Então, essa sensibilidade de você captar é uma sensibilidade sua que está aberta, é um parapsiquismo seu. Quando você utiliza as suas faculdades parapsíquicas, por exemplo, a gente está dando o exemplo da clarividência, então eu estou vendo ali uma pessoa desencarnada na minha frente, eu começo a interagir com aquela pessoa, ali está se constituindo uma mediunidade, eu estou sendo um médium, um intermediário. Então, por exemplo, se tem uma pessoa ali que ela está querendo passar uma mensagem para você e ela anda para mim porque eu consigo interagir com ela e passo para você, é igual um sinal de Wi-Fi. Você quer ver para entender? Nós estamos captando. Você quer ver como é muito fácil para as pessoas entenderem o que o médium faz? São duas pessoas estrangeiras. Você fala inglês, você mora nos Estados Unidos, eu sou brasileiro, a gente está conversando com outra pessoa que não fala inglês. E eu sou aquele seu tradutor daquela pessoa.
Então você fala para mim em inglês, eu interpreto isso, traduzo para a pessoa em português e passo para ela. Isso é um médium. Então eu capto essas energias sensíveis, sutis, desse campo mais sutil, que é esse campo energético, esse extrafísico, e transmito para o mundo físico. Então é apenas um intermediário, né? Assim que acontece na psicografia, que é o ato de você escrever, que Chico Xavier fazia muito isso, né? Aquelas cartinhas psicografadas dos mortos, entregavam para as famílias. O que estava acontecendo ali? O Chico, como médium, ele era essa ferramenta, ele tinha essa capacidade para a psíquica dele, é uma anteninha, ele está com a anteninha dele aberta, que ele se conectava com o mundo espiritual, então ele conseguia escutar o mundo espiritual, ele escrevia e transmitia para as pessoas. Né? E essa forma de conexão do médium com o mundo espiritual, existem várias formas de acontecer. Tem a mediunidade que ela é mais mecânica, no caso do Chico Xavier, onde o espírito ele se acopla, ele fica próximo do campo energético do médium, então é energia com energia acoplada, que é a famosa incorporação, que as pessoas entendem como que o espírito entra no corpo do outro, na verdade não é um acoplamento, então é como se o médium ficasse bem próximo. A vibração... É tudo energético, é como distrata. se ficasse nas costas, ali no ouvidinho, falando para ele fazer, e dominando, e pegando a ferramenta que é o corpo dele para poder manusear. Você me empresta seu corpo para poder fazer o manuseio ali? Isso para o bem e também ou para o mal. Chamados obsessores. O que vai depender é o seu nível de consciência. E outra coisa que é interessante, você tocou num ponto interessante, que as pessoas confundem que o médium é uma pessoa evoluída. Na verdade, não é. Às vezes não, né? Não. Porque capacidade mediúnica, capacidade parapsíquica, isso você pode desenvolver. É um talento que você tem. É igual a inteligência. Tem pessoas que utilizam a inteligência para fazer o bem, criar soluções, criar tecnologias, e tem pessoas que utilizam a inteligência para fazer mal. Né? Para criar mecanismo, para roubar, para passar outro para trás. A mediunidade é a mesma coisa. Não é porque a pessoa tem uma capacidade de interação com o mundo espiritual que ela é uma pessoa de consciência espiritual. Ou que ela tem domínio, né? Muitas pessoas não têm domínio e acabam sendo até utilizadas, né, de uma forma indevida ou negativa. Daí que surgem os charlatões, as pessoas fazem trabalhos estranhos, né, aquelas amarrações que eu trago fulano em tantos dias. Tem que entender mais ou menos como funciona isso, porque não é simples assim, não é porque a pessoa tem essa capacidade que é uma pessoa que tem uma consciência espiritual, uma pessoa com moral legal, né, com bom direcionamento, com boa intenção, assim como existe na igreja, quem está falando na igreja, que utilizam ali da religião para poder, né, se beneficiar em cima das pessoas, dogmatizar. Então, tudo é questão de consciência. Né? Qual o trabalho que aquela pessoa faz? Qual o conteúdo que ela está gerando? É um conteúdo positivo, de ajudar as pessoas, de trazer libertação, esclarecimento, ou é um conteúdo de você querer amarrar, aprisionar? Então, a mediunidade, basicamente falando, é a capacidade que o ser humano tem de interagir com o campo espiritual. E essa ideia do tradutor é muito isso. Então, tem uma pessoa que fala inglês, a outra fala em português, elas precisam se comunicar. Então, você pega um tradutor que saiba as duas línguas e elas conversam através desse tradutor. Então, o médium é justamente isso. Ele é um intermediário entre o plano físico e o plano extrafísico. É o carteiro. É o carteiro, né? É o carteiro. E você, Igor, você dá esse curso para que as pessoas possam usar isso no seu cotidiano, possam entender de que forma isso acontece e possam se proteger também, né? Criar, assim, ter mais consciência, né? Sim, na vida. Na verdade, não é nem curso que eu faço, eu tenho um grupo de estudos. Um grupo de estudos. Toda terça-feira, ela é gratuita para quem quiser participar no YouTube, acontece no YouTube, o canal do meu YouTube, se me permitir, eu até falo aqui. Claro! O meu canal é o Igor Ventura, meu Igor é com H, né, HI, então é só botar lá Igor Ventura, toda terça-feira a gente tem esse grupo de estudo que a gente faz estudo sobre mediunidade. Ótimo! Então, assim, é garantido que a pessoa vai desenvolver? Isso é muito particular, pessoal, é muito né? pessoal. E aí mas lá entra na espiritualidade exatamente, de cada lá, desenvolvimento individual. Né? Exatamente. A ideia do nosso grupo de estudos é trazer o assunto de uma forma universalista. Ampla, né? Ampla, onde todo mundo possa aproveitar. Se você é espírita, você vai aproveitar. Se você é católico, você vai aproveitar. Ou se você não é nada, você vai aproveitar. Conhecimento. Conhecimento. Né? Eu trago conhecimento que possa utilizar aqueles conhecimentos espirituais para o nosso dia a dia. Muito obrigada, Igor. É um prazer conversar, saber mais sobre a conexão, sobre como todos nós estamos juntos e formamos o todo, né? Muito obrigada. Brasil Metaverso hoje fica por aqui.